eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o assassinato do Comendador, do Murakami, que tem 2 volumes. Então, o volume 2 foi o último livro do Murakami que eu li, né? Eu li agora no mês de outubro. E o volume 1 eu tinha lido no início do ano passado, quando ele lançou. Então, tem bastante tempo, eu não vou recordar com tantos detalhes assim. Mas a história é uma história só, então, enquanto a história é bem tranquila. Então, contextualizando um pouquinho, a gente vai ter o nosso narrador, né, que não tem nome. Ele acabou de se separar da esposa, né, ele não sabia que estava com problema no casamento, a esposa estava traindo ele, enfim. Ele fica bem perdido nessa questão do divórcio, então ele sai de casa para uma viagem que já é uma viagem meio estranha, e ele acaba aceitando ficar na casa que era do pai do melhor amigo dele, que é uma casa isolada numas montanhas, assim. E esse dono da casa foi um pintor muito famoso, né? Um pintor super conceituado, e o protagonista também, ele pinta retratos. Então ele vai buscar inspiração nessa casa, ele não quer mais ser pintor de retratos, ele quer se encontrar artisticamente e também se encontrar, né? Ele fica bem perdido com relação a quem ele é no meio desse divórcio. E ele acaba encontrando no porão dessa casa uma pintura, né? Um quadro desse dono da casa, super diferente de todas as coisas pelas quais esse pintor foi famoso, né? E esse quadro tem quase que um poder, assim. Ele exerce todo um magnetismo, né, nesse narrador. E a partir do momento que ele encontra esse quadro, várias coisas estranhas vão começar a acontecer. Inclusive, o comendador do quadro, né? O quadro é o assassinato do comendador, então o comendador desse quadro vai sair do quadro e vai virar um personagem que eu não vou conseguir identificar direito pra vocês. Além disso, ele tem um vizinho, né, que mora numa mansão ali próxima, que é super misterioso e estranho, e esse vizinho encomenda que ele faça um retrato de uma aluna dele, né, que ele dá aula ali numa escola próxima de arte, que é uma adolescente bem peculiar com a qual o protagonista vai acabar se identificando bastante. Então o que eu sinto é que o primeiro volume é mais uma contextualização disso tudo. Então nesse primeiro volume ele faz essa viagem, ele vai morar nessa casa, as coisas estranhas começam a acontecer. E, enfim, eu lembro de ter gostado bastante desse aqui, mas eu certamente gostei mais do segundo. No geral, é um dos meus favoritos, se tornou um dos meus favoritos. Então, no segundo, a gente vai ter que lidar com o desaparecimento dessa adolescente. Então, essa adolescente some e ele e esse vizinho vão precisar desvendar vários mistérios, né, com a ajuda do comendador e com a ajuda do pintor do quadro, para salvar essa menina, né? Pra mim, esses livros foram muito sobre a gente descobrir, se redescobrir, né? Saber o que faz a gente ser quem a gente é, inclusive artisticamente falando, porque é um livro que deixa muito clara essa necessidade da arte, como o ser humano depende da arte, né? No livro ilustrado em forma, né, da arte visual e também da música, mas eu acredito que a mensagem fica bem clara, né, de que o ser humano depende da arte, como isso faz parte de quem a gente é. Ele também tem muito essa fuga da lógica, como a gente sempre quer ter o controle das coisas e como tem coisas que é melhor que a gente não saiba e coisas que são totalmente acaso, né, totalmente coincidências. No A Crônica do Pássaro de Corda eu também gosto bastante, que trabalha nesse mesmo estilo. E, inclusive, o livro vai utilizar de ideias e metáforas de maneira literal, são criaturas. Então, esse comendador que sai do livro, ele é uma ideia, e é o nome da criatura que ele é. Em outro momento, o narrador também vai se encontrar com metáforas. Então, eu vou ler aqui um trechinho. Uma ideia é basicamente um conceito, mas nem todos os conceitos são ideias. Por exemplo, o amor pode não ser em si uma ideia, porém são ideias que possibilitam que o amor exista. Bom, mas se a gente entrar nesse assunto não vai acabar nunca. E para ser sincero, também não sei as definições exatas. O ponto é que uma ideia é um conceito, e um conceito não tem forma física. Então o livro vai trabalhar metaforicamente com ideias, metáforas, tanto que em dado momento o protagonista vai fazer uma jornada que é praticamente no seu interior, tendo que superar, né, alguns traumas ali, alguns medos, para conseguir avançar e sair daquele mundo em que ele entrou. Então, é um livro que utiliza de metáforas de maneira literal. Eu não sei se faz algum sentido, mas é mais ou menos assim.
e eu achei genial. Isso é muito diferente de todas as coisas que eu já li. Eu acho que a principal mensagem dessa parte, né, da parte que trabalha isso, é justamente o fato de que a gente tenta resolver de maneira externa muita coisa, né, mudando de cidade, saindo de um relacionamento, quando na verdade a gente precisa trabalhar algumas coisas internas. Acho que isso fica bem claro ali nessa parte da história. Outra coisa que me interessou muito foi um contexto histórico muito bem trabalhado, porque o livro vai tratar do Japão pré-Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a Guerra de Nanquim, que eu fui pesquisar um pouco mais depois que eu li o livro, porque eu não conhecia, que foi ali uma invasão, na verdade, do Japão à China, conhecida pela extrema violência. Então isso é retratado aqui no livro por conta de alguns acontecimentos, né? Eu não vou entrar em detalhes. E também durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu gostei muito tanto de ter esse contexto histórico, de ter um pouco mais a respeito da história do Japão, uma coisa que também existe no Unkyo 84, né? Outros livros do Murakami também trabalham dessa forma, mas principalmente da maneira como isso está ligado com todo o resto do livro, né? Não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas existe toda uma ligação, né? No fim das contas, o livro é totalmente a respeito desse quadro, e esse quadro é totalmente a respeito do contexto histórico também. E apesar dele ser um livro que deixa muita coisa aberta à interpretação, né? Ele não responde todas as coisas, porque senão não seria Murakami. Ele não é um livro com um final super aberto, então ele fecha várias lacunas, ele responde vários mistérios. Então eu acho que ele pode ser um livro legal para quem não está acostumado com Murakami, apesar de serem 2 volumes, né? Outra coisa é a respeito do ritmo, que apesar dele ser um livro super intimista, né, eu acho que é um padrão dos livros do Murakami, eles vão falar muito sobre como a pessoa está se sentindo, e as próprias histórias são a respeito das pessoas, né, mas nesse segundo volume ele tem um ritmo quase frenético, então vão acontecendo muitas coisas uma seguida da outra, elas são quase aventuras, então não dá vontade de parar de ler, mas tudo isso sem ele perder esse aspecto, né, de ser um livro muito intimista. Então eu achei que isso também difere muitos dos livros do Murakami, né? Como eu já comentei antes, eu lembro de ter gostado do primeiro, mas não tanto quanto o segundo, porque como já faz um tempo que eu li o primeiro, eu não sei precisar exatamente, mas eu lembro que eu gostei mais desse do que dos últimos que eu tinha lido do Murakami na época. Mas esse aqui realmente entrou para os meus preferidos dele, então agora eu já vou ter que refazer o vídeo sobre Murakami, né? Pra incluir esse aqui. Os 2 volumes não são muito fininhos, eles têm umas 300 e poucas páginas cada um, mas como são 2 volumes eu acho que não fica cansativo, você pode ler um num mês, outro no outro, enfim, fica uma recomendação muito forte. E eu queria falar só uma última coisa. Lá no meu Instagram eu comentei, antes de criar o Kimina Lê, né, no meu Instagram pessoal, a respeito de uma coisa chamada Baader-Meinhof, que é quando uma coisa aleatória que você encontra, que você vê, que você lê, começa a aparecer em vários lugares, como se ela estivesse te perseguindo. Então eu comentei isso no meu Instagram por causa de uma coisa que apareceu no Ano do Macaco, A História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, e no 2666, do Roberto Bolanho. Então eu tava lendo os 3 quase ao mesmo tempo, acho que eu tinha terminado um, e aí tava lendo os outros 2, e apareceu uma mesma coisa totalmente aleatória, era um teorema matemático, agora eu não vou me lembrar qual é. E aconteceu isso agora comigo, porque todo o livro aqui o Murakami sempre coloca, né, tem muita questão da música, e nos 2 volumes é muito citado, né, faz parte, é parte fundamental da história, a ópera Don Giovanni. E eu tava lendo, porque eu terminei hoje, O Androide Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, e aparece a ópera Don Giovanni. Então é mais um exemplo dessas coisas, de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, ou nunca tinha prestado atenção, e aí apareceu várias vezes na minha vida aí no mesmo mês. Se vocês já passaram por alguma situação assim de Baader-Meinhof, me contem aqui embaixo, que eu adoro, sou obcecada. Tanto sou obcecada que eu descobri o nome disso, né? Porque eu fico muito feliz quando acontece. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esses livros aqui, me contem o que vocês acharam, ou se vocês só leram o volume 1. E eu acho que ele não é o melhor livro pra você começar Murakami se você não leu nada, mas acho que ele é uma ótima segunda ou terceira experiência. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.